Olá, amigos, muito boa noite. Está no ar aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da sua audiência, que acompanha a programação da TV da Cidade. É muito bom voltar aqui e trazer informações, fazer comentários. Hoje não teremos uma entrevista, mas semana que vem com certeza teremos a presença de um médico aqui no programa para falar de um tema que eu tenho certeza você vai gostar. Mas nós temos informações ligadas à área da saúde, até porque o nome do programa é Saúde e Companhia, não é verdade? Nós estamos vivendo o mês de fevereiro, carnaval, calor, muita folia em todo o Brasil. O carnaval toma conta, né, das rodas de bate-papo, de festa, de famílias, por aí. Porque o carnaval é uma tradição no Brasil de muitos e muitos anos. Muitos comentam de que o Brasil só volta à normalidade depois do carnaval. Sempre é assim. E esse ano vai ser um ano diferenciado. Nós temos o carnaval, depois temos a Copa do Mundo e depois temos as eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Vamos eleger também o presidente da República. O que está aí deve ser candidato à reeleição e deve, naturalmente, enfrentar outros nomes de outras siglas numa eleição que promete e promete muito. Mas eu quero iniciar o programa falando de um tema que é muito importante para todos nós. O ENAD, que é o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgou dados preocupantes com relação à formação de médicos no Brasil. É algo muito preocupante, porque mexe com a vida, mexe com a saúde, mexe com a gente. 4 em cada 10 médicos egresso de escola pública, de escola privada, são mal formados. Isso quer dizer o quê? Que de cada 10 médicos formados, 4 egresso de escolas particulares, privadas, são mal formados. É um número muito alto, preocupante. São médicos que, de repente, não estão preparados devidamente para exercer a função médica. Porque o médico faz um juramento, quando se forma, de salvar vidas. E eles têm que estar preparados sob todos os aspectos. O Brasil mais que triplicou o número de escolas médicas em 20 anos, saltando de 143 em 2004 para 448 escolas em 2024. É um negócio preocupante, porque a formação de médicos, a formação de um médico, de um profissional que vai atender no seu consultório, clínica, num postinho de saúde, num hospital, atender homem, mulher, criança, atender paciente idoso, ele tem que estar devidamente preparado para receber o paciente e dar a ele a atenção devida. Infelizmente, nós temos problemas no Brasil em termos de formação de médicos. Há muitas denúncias em várias partes do Brasil
de negligência médica, de erro médico. Erro médico. Isso é um assunto muito sério que envolve vidas de homens, mulheres, de crianças e adultos. Esses erros médicos são causados, de repente, pelo despreparo de um profissional que, quando se vê à frente de um paciente com um problema mais sério de saúde, de repente não sabe como se comportar. Esse assunto é um assunto que tem que ser encarado de frente pela sociedade, porque não adianta ter quantidade de médicos se não tivermos qualidade no resultado das consultas, exames e cirurgias, quando necessário, realizadas por profissionais devidamente capacitados para exercer a sua função médica de salvar vidas. É preocupante. Vejam vocês, repito, de cada 10 médicos formados, 4 oriundos de faculdades não públicas não estão aptos, não estão devidamente preparados para a atividade médica. Não sou eu que estou falando. São dados do ENAD, que é um órgão que avalia os formandos. Esse assunto já foi amplamente debatido entre a Sociedade Brasileira de Medicina, o Conselho Federal, que cobra do governo uma fiscalização efetiva e formas de se coibir a abertura de muitos cursos de medicina que não estão devidamente preparados para a formação de alunos. Nós precisamos de médicos, mas precisamos de profissionais capacitados, que egressem de uma escola que realmente dê a assistência adequada ao professor, ou seja, ao aluno, para que ele saia formado daquela escola e coloque em prática o seu conhecimento quando ele for exercer a sua atividade. Porque é inadmissível que isso ocorra. Negligência por falta de conhecimento, erro médico, como acontece muito no Brasil, causando até morte de pacientes, lamentavelmente, é uma realidade. E as autoridades têm o dever e a obrigação de fazer com que isso não ocorra. É obrigação. A sociedade deve cobrar dos seus governantes ações no sentido de que se valorize a vida. Não é valorizar o formando, é valorizar a vida. E fazer com que as escolas sofram fiscalizações frequentes para saber a qualidade do ensino que está sendo colocado em prática para esses futuros médicos, que saiam de lá prontos, devidamente prontos, para atender a demanda que tem, porque cada vez a sociedade cresce mais e precisamos de mais médicos capacitados. Não adianta, repito, quantidade. O que vale é a qualidade. Nós temos, inclusive, o Ministério Público recebeu denúncias sobre o atendimento na maternidade Darcy Vargas, aqui em Joinville. O Ministério Público abriu uma ação cobrando do Estado investigação sobre negligência na maternidade Darcy Vargas. Aliás, isso já vem ocorrendo já há algum tempo e o Estado, até porque a Secretaria de Saúde de Santa Catarina do Estado é responsável pela manutenção da maternidade Darcy Vargas. O Estado tem o direito e o dever de fazer a sua parte. E os nossos representantes políticos,
os deputados estaduais que nós temos aqui em Joinville, Sargento Lima, Fernando Krelin, Maurício Peicher e o Matheus Cadorim, todos da base do governo, devem cobrar do secretário de Estado de Saúde ações no sentido de que se melhore o atendimento nessa casa de saúde, que é uma maternidade praticamente regional. Atende pacientes de alto risco, não só de Joinville, região, como do Planalto Norte também. É lamentável que isso venha a ocorrer em uma casa de saúde aonde o movimento é grande, porque é a única maternidade pública da região que atende mães do município de Araquari, de Garuva, de Itapoá, de São Francisco, de Jaraguá, se preciso for, de Barra Velha e por aí vai. Os nossos deputados precisam agir mais, pensando na vida das pessoas. Agora vem a eleição e agora eles vão correr atrás do voto para a reeleição. Fique antenado, fique ligado. Se quer fazer um político trabalhar, não o reeleja. De repente é o caminho para tentarmos melhorar aquilo que está errado. Falando ainda em hospital, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, preste atenção nessa informação, abriu uma investigação sobre uma empresa aqui de Joinville que fornece alimento para o hospital regional, comida pronta. Muito bem, essa empresa, segundo o Tribunal de Contas do Estado, que recebeu uma denúncia de um funcionário do hospital regional, estaria servindo alimento com larvas. Acredite, larvas, bicho. Inclusive servindo também alimentos com a nutrição, ou seja, nutrientes abaixo daquilo que ela recebe. Ou seja, quando uma empresa vai para uma licitação, o Estado oferece a licitação e lá ela mostra o que ela quer. Eu preciso de alimentos para tantas mil pessoas que tenham no cardápio os seguintes requisitos. Aí bota lá arroz, feijão, carne, salada e tal. Pois essa empresa, segundo o Tribunal de Contas do Estado, não estava seguindo à risca a quantidade de proteína animal, que é importante na alimentação do ser humano, servida lá no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. E essa empresa tem um contrato de mais de 130 milhões com o Estado. Acredite, é algo realmente lamentável. Triste realidade. O Estado tem que fazer a sua parte de fiscalizar com rigor, porque paga. E se paga, a empresa que vende o alimento tem que fazer a sua parte. Se ela ganhou a licitação, ela tem que cumprir com aquilo que está lá na parte que compete a ela. Mas, infelizmente, não estava fazendo a sua parte. Essa empresa, que é muito conhecida aqui em Joinville, está deixando a desejar. Parabéns ao Tribunal de Contas, que faz o trabalho que deveria ser feito pelos deputados estaduais, muito bem pagos com o dinheiro público, muito bem pagos, com 20 assessores, com uma mordomia que não acaba mais, que deveriam fazer mais, mas fazem muito pouco, ganhando o que ganham, custando o que custam para o cofre do Estado, que nós abastecemos. Você que está me acompanhando, você paga gasolina, você paga IPVA, você paga um monte de imposto que o Estado arrecada e não devolve da forma como deveria em melhorias para a população. Muito pelo contrário, gasta e mal.
esse dinheiro. E é um volume muito grande. Você não tem ideia de quantos bilhões de reais, bilhões, o governo arrecada. É um montante gigantesco. Para termos do que? 40 deputados que custam milhões por ano, gastando a bangu, como se diz na gíria, e trazendo para nós o quê? Aí quando eles... teve aí um deputado que trouxe... Aliás, eu estou até errando aqui, né? Um deputado que trouxe fuzil para a polícia militar. Fez uma entrega. Sargento Lima, ele e 2 vereadores do partido dele foram entregar um fuzil, 2 ou 7, 6 fuzis, para o 8º Batalhão da Polícia Militar. Ele usou verba da sua emenda parlamentar. Agora eu me pergunto, sabe, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, um deputado tem lá emenda parlamentar. Ele destinar 270, 300 mil reais para comprar fuzil para a polícia militar, deputado, me desculpe, isso não é um papel correto. Na minha opinião, como cidadão eleitor, quem tem que municiar a polícia militar é a Secretaria de Segurança do Estado. A polícia militar, que tem sob seu comando o governador e tem um secretário, tem um comandante da polícia militar lá, quem tem que comprar fuzil é o Estado. As emendas parlamentares devem ser destinadas para outras obras muito mais importantes do que essa. Não que não seja importante comprar armamento para a polícia militar, mas o Estado é que tem que comprar. O Estado. O deputado tem que trazer dinheiro para creche, para escolas, posto de saúde, para atendimento dentário da população. Depois eu quero falar sobre isso. Aí a gente aplaude. A segurança pública, o Estado é responsável em pagar bem o policial, em comprar viatura, comprar armamento e por aí vai. Agora, destinar emenda parlamentar para compra de fuzil, sinceramente, eu como cidadão, não vejo isso como uma grande conquista para Joinville. Não. O governador Jorginho, o Estado é que tem que armar, municiar a polícia militar. Aliás, falando em armar a polícia militar, o Estado de Santa Catarina vai gastar 84 milhões para a compra de munição para as polícias militar e civil. 84 milhões de reais em munição. É munição que não acaba mais. Convenhamos, parece que nós estamos nos preparando para uma guerra, não é verdade? 84 milhões de reais. Foi assinado recentemente essa compra em 2 parcelas de 42 milhões cada tacada. É munição para dedéu. Vai sobrar munição aí nos quartéis da Polícia Militar. 84 milhões de reais para compra de munição para a Polícia Civil e Militar. Dinheiro não falta. Dinheiro tem. Aliás, demais até. O que falta é noção para saber investir esse dinheiro todo aonde é necessário. Muito bem, nós temos um intervalinho comercial. Depois do intervalo comercial, eu quero falar sobre o quanto os nossos deputados federais gastam do dinheiro público para o bem próprio. Nós, eleitores, pobres mortais, temos que nos virar nos 30 para podermos, muitas vezes, fazer um tratamento dentário, que na rede pública até tem, mas demora pra caramba. E os deputados, não. Eles têm tudo e um pouquinho mais
e não pagam do bolso. Eles fazem e mandam a conta para o Congresso ou para a Assembleia, e a Assembleia paga com o nosso dinheiro. Enquanto isso, nós ficamos tendo que parcelar muitas vezes um tratamento dentário, porque não temos o dinheiro. Eles não. Eles vão lá, fazem e nós pagamos. Depois eu quero falar sobre isso também. Nós temos um intervalinho comercial rápido, lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Se você quer um clube de vantagens na área da saúde, consultas, exames de imagem, exames laboratoriais com preço muito acessível, ligue e se informe sobre as vantagens de ser sócio do Clube Social Saúde. 3028-2339. Você acessa e você vai ver os parceiros que você vai ter à sua disposição do Clube Social Saúde. clubesocialsaude.com.br. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumologia. Aliás, a Clínica São Marcos adquiriu um aparelho de última geração para teste de esforço. Aquele para você soprar lá para ver como é que está o seu pulmão. Se você precisar fazer um teste desse de esforço para saber como está o seu pulmão, procure a Clínica São Marcos Medicina do Sono. Lá você vai encontrar o que há de mais moderno nessa área. Se você sofre com ronco e apneia, também você vai encontrar ajuda e, quem sabe, ter um tratamento e uma cura definitiva para o seu problema. Cura tem da apneia e do ronco, desde que você procure ajuda. O telefone da Clínica São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045. E também em nome da Oceano. A Oceano tem uma loja anexa à fábrica, lá na rua Copacabana. Depois se segue a rua Copacabana, passa a Gideon, lá no final quase, você vai ver a fábrica da Oceano e a loja anexa. É Oceano 100% Surf. Nós temos um intervalinho comercial rápido, e nós voltamos já já com mais informações aqui no programa Saúde e Companhia. Instante só, eu já volto. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Você lembra que eu falei há pouco sobre tratamento dentário, essa coisa toda? Pois é, o brasileiro tem memória curta, muito curta. É que acontece tanta coisa no Brasil, é tanta notícia, tanta informação, tanta fake news, que você acaba esquecendo daquilo que é realidade. Eu falei há pouco sobre tratamento dentário. Aqui em Joinville, a rede pública, nós temos, eu fiquei sabendo, até gostaria que a prefeitura desmentisse essa informação, mais de 4.000 pessoas esperam um tratamento de canal. É um negócio meio ruim, né? Porque se você não tratar, você pode perder os dentes. E o brasileiro, ele anda meio desdentado, porque é muito caro um tratamento dentário. 4.000 pessoas estão à espera de um tratamento de canal. E não é barato tratar um canal, né,
do dente num dentista particular. Custa caro. E às vezes a pessoa tem um problema e ele vai deixando, e quanto mais tempo demora, mais caro vai ficar. Mas com os deputados não tem problema nenhum. Você quer ver? Ó? Tem uma foto aí de um deputado, que esse aí, ó. Deputado pediu reembolso de 123 mil por procedimentos estéticos à Câmara. Ele fez um lifting facial. A Câmara ajudou ele com quase 70 mil. Ele não ganhou o dinheiro que ele queria total. Mas aí ele acabou levando uma graninha. Vejam vocês, um deputado recebe por mês, em média, 40 mil só de salário. Mas ele tem plano de saúde, ele tem ajuda de custo de paletó, gasolina diária, tem 25 assessores, tem verba de gabinete, enfim, ele tem uma mordomia, uma coisa assim, fora da realidade. Aí ele resolve mudar o seu rosto, porque ele acha que tem que mudar, e quer que o Congresso pague. Não é o Congresso que paga, é você. É você, Dona Maria, seu Antônio, o pequeno, micro, médio, grande empresário, você mulher, você pedreiro, você carpinteiro, você pintor, você alfaiate, você caixa de supermercado, você aposentado, você que paga. É uma coisa assim que não dá para entender. A classe política não muda o seu comportamento para melhor. Aliás, tem um ditado que diz, né, quer conhecer um homem, dê a ele o poder. Tem um outro também, que disse que fez a cirurgia porque ele tinha bruxismo. Bota ele na foto aí, na tela. Esse aí, ó. Câmara dos Deputados pagou 157 mil por tratamento odontológico Esse é o pastor Feliciano, ele é pastor de uma denominação religiosa. 157 mil reais. Ele disse que não tem nada de ilegal nisso. Não tem nada de ilegal. Mas de imoral tem. Quantas pessoas sofrem de bruxismo e não podem passar por um tratamento odontológico porque é caro? Não é barato. Tem que usar aparelho, muitas vezes tem que fazer uma pequena cirurgia para correção. É uma cirurgia estética. O Sistema Único de Saúde não paga. Planos de saúde dificilmente pagam, depende do plano, mas a grande maioria não paga, porque é uma cirurgia estética. Você tem que pagar do teu bolso. Aí o deputado, que ganha um puta de um salário, desculpe eu usar essa expressão, se submeteu à cirurgia e mandou a conta para o Congresso Nacional. Ele disse que não tem nada de ilegal, porque a boca que ele tem, que ele usa, é para trabalho, porque ele é pastor e ele é deputado. O resto, o povo não precisa. Aquele que está numa fila para um tratamento de canal, que ele tem que esperar. Aí você vê o quanto nós gastamos com a classe política neste país. Nós gastamos com o salário e a estrutura que ele dispõe, desde um vereador. Aqui em Joinville, por exemplo, o vereador tem 9 assessores e recebe em torno de 20 mil de salário. 9 assessores e 20 mil de salário. Sessões terça, quarta e quinta. A sessão das 10 às 2 ao meio-dia. Agora mudou. Antes era à noite, agora é de manhã. É para ninguém ir lá na Câmara. Porque nesse horário o trabalhador não pode ir. Antigamente ia, porque era à noite, aí o povo ia. Agora de manhã, quem é que vai sair do trabalho para assistir uma sessão na Câmara? Não vai. Então o vereador Joinville ganha 20 mil de salário e tem 9 assessores. Um deputado estadual ganha mais, em torno de 30 mil aproximadamente,
e tem 20 assessores. O deputado federal ganha 43 mil e tem 20 e poucos assessores. Senador é a mesma coisa. Então, eles têm uma estrutura, eles têm verba e ainda usam não só a verba deles, uma outra verba que o Congresso dispõe para usufruir de uma série de mordomias que nós nunca teremos. O que é mais triste é com o nosso dinheiro. Porque eles não produzem dinheiro, eles produzem despesa. O orçamento do Congresso Nacional é bilhões, que congrega a alta Câmara, que é o Senado, e a Câmara dos Deputados. Somados os dois, são bilhões de reais por ano. Enquanto isso, falta dinheiro na área da saúde, na infraestrutura, saneamento básico e por aí vai. O que você acha disso? Esse ano tem eleição. Pense e coloque o seu dedinho lá na urna, porque a eleição faz a diferença. Acredite. É a vida. O número de casos de câncer no mundo tem aumentado consideravelmente e a Organização Mundial da Saúde divulgou números a respeito dos casos ocorridos em várias partes do planeta. Na Ásia, na Europa, na África, na América Central, América do Sul. E nós, no Brasil, também estamos nessa estatística. E o que é interessante neste número, nesta estatística, é que a mudança de comportamento da pessoa no dia a dia pode fazer com que ela se livre do câncer. Câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de colo uterino, câncer de estômago, que são os mais frequentes, mais comuns, e o câncer de mama também. O álcool, a bebida alcoólica, é um dos fatores que mais afeta aquele que tem câncer, que acabou sendo acometido de um câncer. O câncer de estômago. E a grande maioria das pessoas que são diagnosticadas com câncer de estômago bebiam e fumavam. Algumas não, mas uma grande parcela, segundo a pesquisa, tinham esses dois hábitos: bebida, álcool e cigarro. Câncer de mama. O câncer de mama vem tendo um crescimento gradativo no Brasil. O que se sabe sobre câncer de mama? A hereditariedade. A mãe teve câncer de mama, a chance da filha desenvolver a doença é grande. Por isso que os médicos aconselham toda filha com 30, 35 anos, que teve a mãe, ou que tem a mãe ainda, que teve câncer de mama, ela deve fazer um acompanhamento. Quanto mais cedo, melhor. As mulheres devem fazer acompanhamento, devem seguir à risca o que os médicos preconizam. O exame, que não tem problema nenhum, a mamografia e o ultrassom. Houve, inclusive, muito diz de que a mamografia podia causar o câncer de mama porque comprime a mama da mulher. Tudo isso é mentira. Já foi comprovado que não. Que a mamografia pode salvar a vida da mulher, como o ultrassom também. Que quando diagnosticado a tempo um tumor, por menor que seja, pode ser extirpado esse tumor e a mulher fica livre da doença. Agora, quando a mulher já está no estagiamento muito adiantado do tumor, aí complica. Muitas têm que fazer
a extirpação total da mama, uma mastectomia, e muitas vezes é tarde demais, passa por quimioterapia, radioterapia, e essa doença, esse problema poderia ter sido evitado se fizesse um exame no início. Então é importante as mulheres se aterem a esse processo. E é fundamental o papel do companheiro também em conversar com a sua companheira, alertando-a de se fazer o exame a cada ano ou a 6 meses, caso o médico peça a ela. É uma doença que pode ser evitada. Se diagnosticada no início, tira-se, pronto. Pode voltar? Pode, mas a chance é pequena. Então é importante ficar atento à mulher e o companheiro dela no que diz o médico. Quando ela for ao médico, é bom até o companheiro ir junto, conversar, ouvir, tirar dúvidas. Porque é uma doença que, quando diagnosticada, dá um impacto muito grande na vida da mulher. Mas não é o fim do mundo. Existem meios para tratar, para curar até e tocar a vida numa boa. Cigarro é um outro problema. O cigarro é causador do câncer de pulmão, câncer de base de língua, câncer de boca, câncer de esôfago e câncer de estômago também. E, lamentavelmente, as pessoas ainda continuam a prática do tabagismo. Quando não com o vape, aquele está fumando um pendrive, e infelizmente muitos jovens têm morrido em função do vape, como do cigarro também. Repito, o câncer, existem fatores que desencadeiam a doença. Isso que eu falei aí, bebida alcoólica, cigarro, ar poluído, hereditariedade são fatores marcantes. A hereditariedade é quando você teve alguém na família, o pai ou a mãe, que desenvolveu uma doença. Se você se cuidar, você pode não desenvolver a doença, segundo a ciência. Agora, se você tiver uma vida largada, a chance de você desenvolver a doença é muito grande. Então, tenha uma vida tranquila, durma bem, alimente-se corretamente, pratique atividade física. Ah, mas eu gosto de tomar uma cervejinha. Não tem problema nenhum, uma cervejinha, um copo de cerveja, de vez em quando, não vai fazer mal. Agora, todo dia encher a cara, como se diz na gíria, de segunda a segunda, não vai dar certo. Uma hora a coisa vai feder, como diz um amigo meu médico. E aí pode ser tarde demais. O Brasil registrou nesses últimos dias 6 mortes causadas pela tal da caneta emagrecedora. Você já viu falar, né? Essas aí, ó. Virou moda. Muita gente usando sem a devida necessidade de usar. Ou seja, a pessoa está um pouco obesa e começa a utilizar essas canetas emagrecedoras. As pessoas que morreram, jovens ainda, morreram de pancreatite, causada pela substância presente nessa caneta. Essas canetas, esse remédio, que foi liberado há pouco tempo no Brasil e que muita gente está trazendo do Paraguai e vendendo aqui em Joinville, e as pessoas que estão comprando estão correndo risco. Esse medicamento, ele tem contraindicação. Ele pode fazer agora efeito, mas daqui a pouco, lá na frente, ele vai cobrar do seu corpo alguma coisa. Pancreatite é a infecção do pâncreas. O pâncreas é um órgão muito importante do nosso corpo. A pancreatite, quando instalada, ela mata e não demora muito.
É um sofrimento grande e é uma morte eminente. O medicamento, esse da caneta, é utilizado para tratar uma determinada doença, no caso, o diabetes. É indicado para pessoas que estão obesas? Mas a pessoa para utilizar esse medicamento, que está aí, deve primeiro conversar com o médico para saber o tempo que ele deve usar, a quantidade que ele deve usar e se ele pode usar. Não se deixe levar pelo ímpeto. Minha amiga usou, meu Deus, ficou que tá magrinha igual um palitinho de picolé, tá uma beleza. Tomara que ela não fique doente. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu quero emagrecer. Cuidado. Muito cuidado, que você pode ir dessa para uma melhor ou uma pior, não se sabe, muito rápido. Ou então ter uma pancreatite e sofrer consequências graves dessa doença. É importante a gente ter consciência de que todo remédio tem contraindicação. Não tem um que não tenha. Droga, você pode ver lá, todas elas. Tem a bula, aí você vai lá, precauções. Esse remédio poderá causar alergia, pode causar isso. Esse que está aí também, que você viu, esse da caneta emagrecedora, que tanto se fala, não é milagre. Para emagrecer, ajuda. Mas pode a pessoa ter reações. Então, muito cuidado. Até agora, repito, foram diagnosticadas 6 mortes em função do uso dessa substância, da tal da caneta emagrecedora. Cuide. Se você pensa em usar, converse com o médico. Vá num especialista, converse com ele, tire as suas dúvidas, ele vai lhe orientar. Agora procure um profissional capacitado, de preferência um endocrinologista, que tenha formação na área de endocrinologia. Mas é muito caro. A sua saúde, a sua vida não tem preço. É melhor investir, de repente, num profissional capacitado, bom, e ter um bom resultado, do que você achar que vai pagar barato, e esse barato, depois, no fim das contas, vai ficar muito caro. Ok? A sua vida vale muito mais do que uma aventura. Nós temos um intervalinho comercial, lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde é um clube de vantagens para você, para sua família, para você que tem uma empresa média, que tem lá 30 funcionários, 20 funcionários, quer dar a eles uma assistência com um valor bem abaixo do mercado, com profissionais de várias especialidades, com clínicas como a IOT, o Hospital de Olhos Sadala Minganem, Clínica São Marcos, com imagens, laboratórios de análises clínicas. Procure Clube Social Saúde, 3028-2339. Você se associando hoje, amanhã você já pode utilizar os serviços dos profissionais que fazem parte do Clube Social Saúde. 3028-2339. Se você ronca, se você tem apneia, vou dar uma dica para você. A Clínica São Marcos Medicina de Sono é a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono. O ronco é um negócio complicado. A apneia, pior ainda. A apneia pode causar, inclusive, um AVC enquanto você dorme. A apneia é a parada abrupta da respiração durante o sono. Isso tem tratamento e cura, desde que você procure ajuda. A São Marcos Medicina do Sono espera por você, caso você precisa. Telefone para você marcar uma consulta, 3422-2045. E também em nome da Oceano. A Oceano é uma empresa 100% joinvilense,
muito preocupada com o meio ambiente. Quando você for às praias, destrua as ondas, deixe a areia livre do lixo. Lugar de lixo é no lixo. Um recadinho da Oceano. Temos um intervalo rápido e, na sequência, vamos falar sobre outra coisa complicada. Agrotóxicos são detectados na água de 52% das cidades de Santa Catarina. Isso é preocupante também. Instante só, o Saúde e Companhia já volta. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. O Ministério Público de Santa Catarina encomendou uma pesquisa, isso aqui é um alerta muito importante, sobre a poluição com agrotóxico no meio ambiente. O órgão pretende atuar na redução dos impactos dos resíduos químicos no meio ambiente. Ao todo, 42 resíduos ativos foram encontrados nas águas analisadas nesta pesquisa. O estudo levou 5 anos e foi realizado em todas as cidades de Santa Catarina. Aqui no norte do estado, também a pesquisa detectou produtos químicos na água. No norte foram 11 de 26, 42%. É um negócio assim muito, muito sério isso. O uso de agrotóxico de forma desenfreada tem acendido um alerta na classe médica também, sobre o aumento do número de câncer no Brasil. Não dizendo que é o principal causador, mas é uma associação de fatores, né? Poluição do ar, cigarro, bebida, água contaminada. Então, esses fatores agregados podem desencadear o tal do câncer. E o número de agrotóxicos que se usa no Brasil, a quantidade, é um negócio fenomenal. Exemplo, na risicultura, no arroz, o que se usa de agrotóxico no arroz é um negócio espantoso. Cebola, mesma coisa. Maçã, a mesma coisa. Então, toda essa quantidade de agrotóxico que se usa, de repente, vamos ficar aqui na risicultura, no arroz. O arroz precisa de água. Essa água, quando joga-se o veneno lá na plantação, vai para a água. Essa água infiltra no solo. Ah, mas aí o solo absorve a impureza. Isso é uma ilusão. As partículas ficam na água
essa água vai para algum lugar, esse lugar alguém pode utilizar essa água e aí nós acabamos pagando a conta. Então, o uso de agrotóxico e, de vez em quando, inclusive a polícia prende, infelizmente, pessoas vendendo agrotóxicos que não pode usar no Brasil. Aqui próximo de Joinville foi feito, em Guaramirim. A polícia prendeu, faz pouco tempo atrás, um cidadão, e ele já era reincidente, que armazenava agrotóxico que é proibido no Brasil, e vendia pra caramba. Agricultores iam lá comprar dele para aplicar nas suas lavouras. Pô, mas não pode. Que é ruim para quem está aplicando o veneno, é ruim para o meio ambiente, é ruim para quem vai comprar aquele produto que foi aplicado o agrotóxico. Pô, não pode. Se é proibido, não pode, porque mexe com a vida, com a saúde de quem vai consumir o produto. As pessoas, no afã de ganhar dinheiro, não se preocupam com a saúde dos outros, com a vida das outras pessoas. Eles querem ganhar o dinheiro. Não é por aí, né? É um egoísmo muito grande. O ser humano perdeu a noção daquilo que é certo. O certo é o certo, o errado é o errado. Se não pode, se é proibido usar um determinado agrotóxico, pronto, não pode. Aliás, mudou, né? Não é agrotóxico, é defensivo agrícola. Na Europa, inclusive, Alemanha, Portugal, Espanha, França, lá o governo age com rigor extremo. Até se usa, mas numa escala muito pequena. Aí o que não vende lá, vem para cá. Vai para a Argentina, da Argentina entra para o Brasil. O que é lamentável. Porque se é um produto que é nocivo ao ser humano, ele não deve ser aplicado sobre uma lavoura. Não tem sentido uma coisa dessa. Se ele é nocivo à vida humana, ele tem que deixar não se usa mais. Porque não adianta nós estarmos nos contaminando, ficando doente, aí novos casos de doenças, o meio ambiente sofrendo com os agrotóxicos, crianças nascendo com problemas, e como, né? Como tem crianças aí com problemas muito grandes. O agrotóxico tem a ver? Dizem que tem. Agora, o quanto ele impacta, não se sabe. O ideal é ter bom senso. Se você usa alimentos, lave-o bem. Não vai resolver? Pode não resolver. Mas não custa, né, usar o bom senso. Alimentação saudável. Evite fumar. Evite beber muito álcool. Evite a comida gordurosa. Evite aquilo que não faz bem. Aliás, informação não falta, né? Informação tem demais. O que falta é bom senso. Para ficar doente, é assim. Agora, para se curar de um mal que a gente adquiriu, demora. E muitas vezes o sofrimento é longo, muito longo, e muitas vezes não resolve. Então, viva a vida de forma responsável. Ok? Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Nós voltamos semana que vem, aqui na nossa TV da Cidade, com mais um Saúde e Companhia. E no trânsito, muito cuidado, muito cuidado. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, dirija com responsabilidade, respeitando as leis de trânsito. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Uma boa noite, um abraço. Até semana que vem. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento
Oceano Surfwear, destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia, fone 3422-2045. Clube Social Saúde, faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.